Quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta hoje com notícias boas. Temos que comemorar o dia de hoje, porque, primeiramente, tivemos aí uma passeata maravilhosa lá em Brasília, mas temos outra notícia muito importante que saiu agora no finzinho do dia, que temos que comemorar. Por quê? Lá na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça conseguiu arquivar, engavetar uma ação penal que havia sido pedida por eles, contra o deputado Ramagem. E nós vencemos a batalha com 44 votos a favor do engavetamento contra 18 da esquerdalha. Então, temos que festejar que desta o Ramagem está livre, pelo menos, não é isso? Agora, independente disso, hoje tivemos a caminhada pela anistia lá no Distrito Federal, lá em Brasília, com a participação do nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, visivelmente abatido, mais magro. Ele que deveria estar em casa se recuperando, para sair desta muito mais forte. Não abriu mão de puxar o carro de luta pela liberdade daqueles que estão pagando um preço absurdo nos presídios sem terem cometido crime algum. Foi a passeata da anistia. A princípio, vemos essa passeata aí como uma luta inglória, já que sabemos que todo o sistema político brasileiro está mancomunado. Essa é a palavra certa, mancomunado, com tudo que não presta, e principalmente com os princípios comunistas de destruição da ordem pública, da ordem social, familiar e cristã. Justiça é uma palavra que não faz parte do dicionário jurídico brasileiro, com raras exceções, o que nos deixa antecipadamente desanimados. Porém, contudo, todavia, nem por isto podemos desistir de insistir nesta luta, pois somente com a persistência é que um dia, quiçá, poderemos dar o grito de liberdade, um novo grito de independência, desta vez não por um imperador, mas sim por um capitão que, mesmo exausto, cambaleado, continua à frente dos nossos anseios. Então por que vamos desistir? Não importa o nosso tamanho, cada um grita com a voz que tem. Cada um luta da maneira que pode, falando, instruindo, conversando com o vizinho, instruindo um jovem, mostrando o caminho. Porque certamente, se não fizermos isto, os jovens de hoje não terão um futuro tão brilhante como sonham. Porque a tendência do sistema que aí está é comunizar o país. Prova disto, que lá em Moscou estão reunidos toda a corja comunista possível, começando pelo inquilino do Palácio do Planalto, com o anfitrião Vladimir Putin, com o Nicolás Maduro, ou seja, a cambada toda está reunida para falar de quê? É o dia da vitória. Vitória de quê? Teriam que conversar sobre o desastre que é o comunismo. Comunismo esse que o sistema aqui no Brasil quer implantar também. Mas não vão conseguir. Por isso temos que continuar a luta, insistir. De qualquer forma, o que importa é que a passeata foi maravilhosa. Com uma multidão incrível, com muito mais pessoas do que se esperava, do que era previsto, já que estamos em plena quarta-feira, meio de semana. A divulgação dessa passeata também não foi tão forte como as outras manifestações, justamente porque o nosso maior líder estava internado, estava de cama no hospital, mas mesmo assim
a multidão foi muito grande. Claro que a USP vai dizer que tinha lá de 500 pessoas a 1.000 pessoas. Esse é o papel deles. E não sou eu que vou me atrever também de falar numa fake news de 500.000 pessoas, 300.000 pessoas. Não é o caso e nem precisamos disso, porque as imagens mostram o tanto de pessoas que lá estavam, ordeiramente, organizadamente, sem quebra-quebra, sem sujeiras. Temos que nos orgulhar do que somos e temos que lamentar o que eles são. Mesmo assim, não será uma luta em vão, pois mais cedo ou mais tarde, esses que trabalham para arrastar o Brasil para o caminho da miséria, um dia irão sofrer as consequências de seus atos, principalmente aqueles que possuem em suas mãos a caneta, as canetas que podem mudar o rumo da nação. É justamente isto que mete medo no sistema. Esse sistema que infelizmente se estabeleceu nesse país, e é por isso que eles ainda não se atreveram, inclusive, a dar o último passo contra o nosso maior líder. E eu confesso que ainda tenho minhas dúvidas se um dia darão. Pois, claro, nós não estamos sozinhos e eles, quando enxergam manifestações passeatas como as de hoje, pensam, esse homem não é só de ferro em sua condição física. Ele é de ferro na sua condição moral, na sua liderança, na força que tem de influência, no seu carisma de conquistar pessoas decentes, conscientes, conservadoras, que trabalham honestamente, pagam seus impostos, contribuem da maneira como podem. E se não fazem melhor, é porque o governo que aí está não permite, não deixa. Não fosse isso, a população brasileira estaria nadando de braçada rumo ao primeiro lugar nesse mundo. Pois o país oferece e fornece condições sim de ser uma superpotência, desde que nas mãos corretas, desde que nas mãos de Jair Messias Bolsonaro, porque é o único capaz, em minha visão ao menos, de no Brasil conseguir levantar essa nação. Não existe outra liderança igual, é impossível. Temos sim, abaixo dele, pessoas importantes, conservadores que poderão nos ajudar e muito ainda no futuro. Como eu sempre faço questão de falar inteiramente seu nome, Tarcísio de Freitas. Esse é o nome que poderá um dia substituir Jair Messias Bolsonaro se ele não mais puder nos liderar. E temos jovens, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten, que eu tenho algumas, vamos dizer, questões não tão bem resolvidas com a visão dele, mas é um grande político, é conservador, ou seja, temos nomes para um dia substituir a liderança de Jair Bolsonaro, porque enquanto ele estiver aqui é ele que comanda a nação, pelo menos para nós. O que está lá no palácio, para mim é um intruso, é um invasor, por isso defende tanto o MST, que é o grupo que lidera invasões nesse país. Por isso, meus amigos, não acreditem quando essa imprensa tenta jogar a população conservadora contra o nosso líder, inventando notícias, inventando lorotas. Não acreditem quando eles tentam desmanchar ou desqualificar visitas importantes, sim, como o coordenador de sanções dos Estados Unidos, que esteve ontem, eu acho que está indo embora hoje, penso eu, não tenho certeza, porque essa visita foi importante, sim. Não é uma visita perdida, como eles querem dizer. E ele, possivelmente, se ainda estiver no Brasil, está tendo a oportunidade de assistir todos os conservadores clamando por anistia aos que estão sofrendo. Claro que quando eles vieram para o Brasil,
Eles já vieram sabendo de tudo que acontece aqui. Eles não vieram na inocência. Se eles não soubessem, aí sim Donald Trump determinaria. Vamos ao Brasil ver o que está acontecendo. Não. Eles vieram justamente porque sabem o que está acontecendo. Por isso, quem veio é coordenador de sanções. Porque é ele que vai passar um relatório para a presidência da República Americana dizendo, olha, a coisa lá está preta. Preta não, vamos mudar o nome para não criar caso. A coisa está feia. Então, não caiam na lorota que a visita aí não deu em nada e que só vieram tratar de outros assuntos de segurança. Muito pelo contrário. E se der ainda falo um pouquinho sobre isto. Mas, esses que aí estão com as canetas na mão, como o tal do Hugo Mota, por exemplo, ontem à noite, na calada da noite, colocou para votar o aumento no número de parlamentares na Câmara dos Deputados. E junto aos seus asseclas, aprovou, como eu disse, na calada da noite, por 270 votos contra 207, o projeto que pode ampliar de 513 para 531 deputados federais. Essa proposta ainda vai ter que passar pelo Senado Federal com Davi Alcolumbre, que eu espero que leve isso em banho-maria, porque é para tratar de assunto de deputado, não de senador. Mas isto mostra que temos um traidor na presidência da Câmara, que achou mais importante votar esse tipo de projeto, que vai aumentar em praticamente 70 milhões de reais as despesas mensais do governo, né? Ao invés de colocar para votar o projeto da anistia, que ele mesmo já disse não ser importante para o momento. Agora, voltando a falar da visita do coordenador de sanções, né? O David Gamble, o governo brasileiro, veja só, o governo do Brasil disse no dia de ontem ao chefe interino de coordenação do Departamento de Sanções, David Gamble, que as organizações criminosas como o CV e o PCC não se classificam como organizações do terror, não. São gente boa, é um pessoal até que dá para ter um bom trato com eles, é só sentar e conversar. Deve ser isso que eles falaram. Segundo os representantes dos Estados Unidos, o próprio FBI já avaliou que o PCC e o CV atuam em 12 estados americanos e que estão usando o território americano para lavar dinheiro a partir de brasileiros que vão para o país, comprando casas, carros, condomínios, lavando dinheiro. Segundo eles, 113 brasileiros tiveram visto negado pela Embaixada dos Estados Unidos após serem identificados com vínculo com essas facções. O assunto foi tratado em uma reunião em Brasília, que contou com a presença de autoridades brasileiras e outros representantes dos Estados Unidos. Estiveram presentes representantes brasileiros, servidores do Ministério de Relações Exteriores, da Justiça, da Segurança Pública, além da Polícia Federal, que representaram aí o Brasil nesse encontro. Isso segundo informações do Estadão. O Brasil justificou que a legislação nacional não considera facções criminosas como organizações do terror. A palavra eu não posso falar não, que o YouTube não gosta. Por quê? As atuações desses grupos, segundo eles, não atendem a uma única causa, mas busca por lucro oriundo de várias atividades ilícitas. Descobriu a pólvora, né? Quem não sabe que as atividades são ilícitas? Claro que os representantes do governo brasileiro quiseram limpar a barra sobre a tremenda influência do PCC e do CV no controle
de narcotráfico e também na área política brasileira, o que já não é novidade a ninguém. Eu até gostaria de entrar mais nesse assunto, mas aí o vídeo vai ficar longo demais. Mas espero, numa próxima oportunidade, voltar a tratar desse assunto que eu já tratei em vídeos mais antigos, lá atrás. Mas muito pouca gente deu atenção, infelizmente. Mas por enquanto, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreva no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e colaborem. Ajudem o canal, vamos dar uma força para que o Terra Brasilis alavanque de um jeito ou de outro. Aos trancos e barrancos, como diria o outro. Não é isso? Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.